Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Open News. Pouco tarde hoje, mas enfim, não vamos perder a oportunidade de compartilhar com vocês a notícia aí da última quinzena. Tive que separar aqui algumas coisas, tem muita informação, muita resolução nova, muito conteúdo, mas separei aqui um conteúdo legal para compartilhar com vocês. Então, começar compartilhando minha tela aí, como sempre. Vamos lá, vocês já devem estar vendo aí minha janela, isso, ok. E estamos aqui, normativa do Banco Central, lá de 21/7, falando de essa resolução aqui, Open Banking, fazendo uma modificação aí, alterando a resolução e falando sobre requisitos técnicos e procedimentos operacionais para a implementação do Open Banking. Então, essa resolução aqui, em conjunto, né? Então, aí, 117, 118, a instrução normativa 128 e 129 acabaram levando aí a várias dúvidas, a vários comentários aí, principalmente aqui no que fala, começa a juntar, né? Toda a parte, na terceira fase do Open Banking, enfim, já era esperado pagamentos instantâneos e Open Banking juntos, mas daí ele trouxe aqui a regulação do pagamento instantâneo, né, alterando lá o arranjo do pagamento instantâneos, trazendo algumas figuras e justamente a jornada aqui de como deveria ser essa participação, de como deve ser a liquidação disso, como deve funcionar todos os processos aí, o que precisava alterar para adaptar o escopo do Open Banking, assim como outras instituições normativas também, do DICT e tudo mais, trazendo esse vínculo e daí essa obrigatoriedade já, enfim, na resolução conjunta, que as detentoras de contas que participam do Pix, enfim, tem que participar lá do Open Banking, tem que abrir isso daí. E trouxe aqui todo o fluxo, como deve funcionar e etc. Para explicar tudo isso, o Banco Central teve uma coletiva e falou sobre o serviço de iniciação de pagamento do Pix. Então eu vou deixar o link lá para vocês e compartilhar aqui direitinho. Muito visualizado já, ó, quase 2.000 visualizações, mas que eles explicam o que é, qual a intenção, o que foi determinado aí com essas instruções normativas, qual que é o objetivo dele, como é que é. Fizemos até reuniões aí e tudo mais. O que eu acrescento aí para vocês além disso, né? E sim, o grupo de trabalho de Open Banking se prepara para atender, para trazer tudo isso aí para dentro do escopo de Open Banking, mas numa visão geral aí, segue Open Banking. Então, toda aquela parte que vocês vão ver aí, que talvez foi não explícita, né, de ter o consentimento do usuário, de trabalhar toda essa jornada, será trabalhada e vai acontecer. O que mais tem aí? Também seguiu aí, né? Então, mais resoluções. Então, a número 130. E aqui divulgando uma série de manuais. Então, a gente tem o manual aí das APIs do Open Banking, versão 3.0, versão 3.0 também do escopo de serviços. Então, evoluções, na verdade. Então, aqui dos manuais, né? O manual 2.0 de experiência do cliente, também divulgado aí, assim como o 2.1 dos serviços prestados pela estrutura de governança. Então, uma série de novidades, uma série de conteúdos aí para vocês lerem e acompanharem. São modificações, enfim, mas não muito do que já existia como estrutura, o que já tinha dos manuais anteriores, mas as atualizações. Manual de segurança aí do Open Banking, e traz aqui a questão dos ciclos aí de implementação do Open Banking, né? Então, no dia 29/7, o Banco Central, na instrução normativa aí, 136, ele trouxe essa informação falando, o Open Banking opera, vai entrar em produção, atendendo esses 4 ciclos. Deixa eu pegar aqui. Então, o primeiro ciclo, ó, de 13/8 a 12/7, com algumas informações, e assim vai indo. Preparamos aqui aquele infográfico, aquela imagem aí que vocês já viram,
já compartilhamos aí, trazendo justamente isso. Então, primeiro ciclo de 13 a 12/9, que vai ser compartilhamento de dados cadastrais. Segundo ciclo, a partir de 13/9, daí sim com compartilhamento de transações, referente a contas. Terceiro ciclo, 27/9, compartilhamento de dados transacionais do extrato. E lá no quarto ciclo, 11/10, todas as APIs funcionando num ambiente 24/7, mas ainda com uma limitação, com um ambiente mais controlado. E pós essa data, então, enfim, depois desse quarto ciclo, aí sim entra o Open Banking da fase 2, né, todo esse compartilhamento desses serviços da segunda fase do Open Banking, em operacional. É lógico que, e daí está até escrito aqui, ó, o Banco Central ele vai monitorar tudo isso, assim como a autorregulação, verificando que pode antecipar alguma data, ele vai antecipar, verificando que precisa postergar alguma data, será postergado. Junto com isso, então, na mesma data, também tem um comunicado da estrutura inicial aí, né, o mandato dessa estrutura que está no Conselho Deliberativo do Open Banking, mantendo, né, prorrogando aí mais um mandato para eles, levando isso daí, estendendo aí as associações e as federações, mantendo aí a participação dos mesmos por mais um período. Eles não criaram ainda, está em processo de criação da estrutura definitiva do Open Banking, enquanto a gente está numa estrutura inicial aí de governança, mas eles estão trabalhando ainda nisso, tem muito trabalho aí pela frente. A gente sabe que o Open Banking vai, além de 21, vai para 2022 todo, então tem muito trabalho ainda para essa estrutura. Dentro disso, eu vou lá para a página do Open Banking Brasil, né? Hoje, até numa reunião, uma das fintechs, uma pessoa pediu: mas como é que eu participo? Como é que eu me cadastro no diretório? Enfim, como eu sou obrigatório? Putz, aqui nessa página, então, enfim, participante, você vai ter toda a informação de como participar disso daí. Qual que é o modelo, quem que é obrigatório, quem pode participar de forma voluntária, qual que é a regulação, tudo que funciona aqui. Entendi, quero me cadastrar no diretório, né? Putz, registro. Como é que funciona esse registro? Qual que é o certificado de conformidade? Disputas. Como é que eu acesso a plataforma de disputas? Qual que é o escopo? O que está acontecendo? Quais são as fases? Então, enfim, nessa página tem diversas informações, se não todas. O pessoal está agrupando aí todas, enfim. Mas as informações necessárias para as instituições participantes entenderem aí todo o que é o escopo do Open Banking e tudo mais. Isso é um trabalho da autorregulação, pessoal trabalhando em cima disso, com essas abas, né, para o cidadão, para o participante e para os desenvolvedores. Nos desenvolvedores, é o que eu trago aqui, sempre eu acabo abrindo a documentação, e daí a gente está em processo aqui de documentação da terceira fase, as fases de pagamento, né, que são para 30/8 agora, então a gente está em 3/8 aqui. Elas ainda estão em revisão. A gente já tem, né, as APIs de consentimento, de pagamento, iniciação de PIX, da consulta do PIX, dessa iniciação de pagamento, enfim, operando pelo PIX, mas ainda é em revisão, então não temos aí a versão final da documentação ainda para começar a entrar em vigor em 30/8. Então, os GTs estão trabalhando nisso, a gente espera que o mais breve possível eles consigam compartilhar essas informações, mas aqui é a fonte oficial, onde você consegue ver toda a documentação da fase 1, da fase 2 e daí sim da terceira fase aí em construção. Assim como informações aqui, ó, das certificações de segurança. Então, as informações mais de negócios administrativas você encontra aqui nesse site do Open Banking. As informações mais técnicas aqui nessa outra página no GitHub. Vou compartilhar todos esses links dessas resoluções e tudo mais. Aqui embaixo eu sempre deixo disponíveis para vocês. Vamos lá, mais informação. Agora mudar um pouquinho de assunto. Vamos trazer aqui a parte do Real Digital, então CBDCs.
O Banco Central, ele fez uma live, essa live aí no último dia 29, vou deixar o link aqui, vale assistir também, ó, quase 4.000 pessoas aí assistiram essa live, falando sobre o real digital, o potencial do real, o potencial do real em formato digital. Então, se você ainda não acompanhou aí o que está acontecendo, o que é CBDC, como o Banco Central está se movimentando para isso, vale a pena assistir esse vídeo. E daí compartilha com a gente aí tua opinião, o que você achou, o que a gente deve comentar aqui sobre CBDC, se a gente deve trazer esse assunto, que é bem relevante também. Vou mudar aqui de novo, vamos lá para Open Insurance agora. SUSEP regulando o Open Insurance, marcando datas e cronograma aí para tudo começar. Então a gente já tem as fases do Open Insurance regulado. Então, assim, uma fase de Open Data que começa em dezembro, em conjunto lá com a quarta fase do Open Banking, e vai até junho de 22, nesse processo de abertura de dados de produtos e serviços bancários. Lá em setembro de 22 entra a parte de compartilhamento de dados pessoais, e daí dentro disso, dos produtos e serviços que esse segurado tem contratado dentro da sociedade de seguro dele, também em linha aqui com o cronograma do Open Banking, enfim, com aquele novo ajuste que foi feito pelos reguladores. E uma terceira fase em dezembro de 22, que vai até junho de 23, de serviços. E daí aqui que entraria a figura da sociedade iniciadora dos serviços de seguros. Então a gente tem bastante coisa ainda para acontecer durante o ano de 22 aí, no mercado de seguro, mas lá para o finalzinho do próximo ano já entra toda a parte transacional aqui de poder uma sociedade iniciadora de serviços de seguros poder fazer algumas operações aqui nesse ecossistema. Sempre em linha, e daí fala aqui compatível com o prazo do sistema de registro de operações aí, de seguros, né? Então tem sinergia aí entre esses dois projetos, sinergia também com o Open Banking, então isso daí vai muito em linha, né? Já fala aqui da estrutura definitiva não, estrutura também inicial aí de governança, né? Que vai ser funcionar até uma data, e daí depois ela pode ser prorrogada, né? E tudo mais. O que acontece? Foram definidos aí. Então a gente tem a notícia aqui já que já existe o Conselho Deliberativo Estratégico aí do Open Insurance. Então são 4 cadeiras nesse momento aí, representando o grupo 1, que são as sociedades supervisionadas lá do segmento 1, o Danilo Silveira. Grupo 2, João Batistas, representando as sociedades supervisionadas em S2, nesse segmento, representando S3 e S4, o Márcio Coutinho, e representando as sociedades, são participantes do sandbox regulatório, o Rodrigo Ventura, da 88i, aí, 88 Seguros. Então, bacana, é um momento significativo, é bem importante isso daí, é um kickoff, né? Um chute inicial aí do Open Insurance, e isso é muito bacana, isso é muito legal. Acompanhando de perto aqui, para trazer as novidades sempre para vocês e tudo mais sobre esse tema. Isso sim vai ser sempre tema aqui do nosso Open News, né? Trazer algumas notícias também, uma notícia bem relevante no mundo do Open Finance, no mundo do Open Banking. O PicPay comprou o Guia Bolso. Então, o Guia Bolso, conhecido aí por muitos, a primeira fintech de Open Banking em operação aqui no Brasil. Então, muito antes de ter Open Banking, muito antes de se falar em tudo isso, o Guia Bolso já estava lá com seus aplicativos, assim como algumas outras fintechs, alguns outros players. E daí teve essa aquisição aí pelo PicPay. E com isso o PicPay monta sua estratégia aí de Open Banking e tudo mais, aí acelerando aí tudo isso. Não é só uma notícia, saíram várias notícias sobre esse tema.
nenhuma que tenha valor dessa transação e etc. Vamos ver se a gente convida aqui o Thiago, de repente, para um Open Talks e daí ele conta um pouquinho dessa história. Fica aqui o convite, vou também procurar ele aí por WhatsApp e tudo mais, para ele contar um pouquinho aí dessa jornada. Talvez não tanto do final agora, o que vai ser daqui para frente, mas vai ser legal ouvir a história dele contando tudo que caminhou até aqui e com o que o Guia Bolso, ele pessoalmente, outras empresas outras pessoas aí do Guia Bolso trabalharam para tudo isso. Legal, tivemos uma live também da TecBan junto com a Ipsos, apresentando uma pesquisa que eles fizeram, né, de Open Banking. Então, o que é muito interessante aqui? Eles entrevistaram 1.000 pessoas numa forma online aí, por causa da pandemia, dentro de um intervalo no Brasil, e todos eles bancarizados. Então, pessoas que têm conta em banco, algumas com conta corrente, outras com conta poupança, mas enfim, todas bancarizadas. Perguntaram como acessam suas finanças, o que eles acham do Open Banking. Vou passando aqui, mas eu quero trazer nesses casos, né? Então foram apresentados aí 4 casos de uso. Então, de uma ferramenta de comparação inteligente de produtos, um aplicativo tudo em um, uma solução que acelera o processo de solicitação de crédito e um aplicativo de pagamentos instantâneos a partir da sua conta bancária. Então, baseado nessas 4 soluções, 4 serviços que podem ser entregues por Open Banking, que vão ser entregues aí por cada um por instituições diferentes ou todos por uma mesma instituição, enfim, eles foram vendo o que os brasileiros acham. É relevante isso daí? É inovador? Você usaria? E daí números bem positivos aqui. Então, mais da metade da população considera relevante. Então, achei bem interessante isso daí. O que eles sentem atraído, em quem eles confiam para usar esses produtos. Um ponto importante aqui, né? A população, enfim, ela confia no banco estabelecido dela para utilizar isso daí. Então, tem algumas outras empresas, o quanto ela confia, o quanto ela não confia. A preocupação, né? Aqui é interessado, então aqui que vai vindo as preocupações também. Como ele se sente compartilhando esses dados, o que ele espera. Aqui, finalmente, as preocupações, enfim. E daí as considerações finais aqui. Bem interessante, isso daí foi matéria aqui, a gente saiu no Olhar Digital, saiu em outros veículos também, no Finsiders. Vou compartilhar o link também aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês. Bom, é isso que eu queria trazer. Esse foi um resumo, falei bastante, falei da regulação, trouxe também toda essa visão aí do Open Insurance para vocês. Então a gente teve bastante novidade lá na regulação de Pix Open Banking, que na verdade a junção disso tudo não muda muito para o Open Banking. São as jornadas que já estavam desenhadas, é o fluxo de consentimento, mas tem essa parte importante aí do grupo de trabalho de preparar todas as interfaces, as APIs, né? Então, falando de interface programável, as APIs, para disponibilizar isso aí para o mercado. Tem diversas instituições aí que estão se certificando ainda, nem passei aí por isso quando eu compartilhei minha tela, mas daí é o mesmo link que eu compartilhei na outra edição, vocês podem ver lá. Não aumentou muito o número, então a expectativa é que para o próximo Open News esse número já esteja mais amplo. A gente tem aí centenas de instituições que tem que se certificar aí para a terceira fase. Falei de CBDC, da live do Banco Central, falei aí do Open Insurance e trouxe algumas notícias de mercado aí para vocês para o Open Bank. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar isso aqui com os amigos, com os colegas, grupo do banco, grupo da Fintech, enfim. E comentar, deixa aí seus comentários, o que você está gostando, o que é legal, qual assunto que tem que explorar, como é que a gente tem que melhorar isso daí. Muito obrigado, até mais, pessoal. Valeu!